Marido zomba da origem da esposa e ela fica à beira da morte no deserto gelado. Era uma tarde cinza quando Bianca recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. A frase curta do médico pareceu ecoar em sua cabeça como um tambor. Câncer terminal. O mundo parou. O que ficou em movimento era o vazio e a dor, como um enorme deserto gelado ao seu redor. A designer de roupas para animais de estimação sempre foi uma mulher vibrante, criativa, cheia de vida. Agora, cada respiração parecia mais um fardo. Enquanto lutava contra a tempestade em seu peito, seu marido, Leandro, só estava preocupado em vender a empresa que ela construíra com tanto amor. Temos que cuidar das finanças, Bianca, dizia ele, com um desdém que queimava mais do que a própria doença. Eram apenas palavras, mas soavam como risadas perversas que ecoavam em sua mente. Desesperada, Bianca decidiu voltar para Campos Verdes, a pequena cidade onde crescera, onde as lembranças traziam um misto de conforto e dor. O rio que passava atrás da casa dos pais, uma vez limpo e brilhante, agora era turvo, contaminado pelos despejos de um antigo conhecido, o empresário Barbosa, que se achava intocável. Seus planos de grandes obras a qualquer custo estavam destruindo a essência daquela terra. A cada dia que passava, o deserto emocional se tornava mais frio. Porém, em meio a esse caos, um jovem médico, Dr. Lucas, surgiu como um raio de esperança. Ele tinha um sorriso envolvente e uma voz firme. Bianca, seu diagnóstico estava errado, disse ele, com determinação. Ela mal pôde acreditar. A confusão a abraçou como um nevoeiro denso. Se não era um câncer terminal, o que isso significava? E mais importante, como seria sua vida agora? O dilema aumentava. Como recuperar seu tempo perdido com seu filho, Vitor, enquanto lidava com as feridas do passado e a corrupção representada por Barbosa? Com cada novo dia, Bianca sentia-se em uma encruzilhada. Havia cicatrizes na relação com os pais, na conexão com seu filho, e agora, até mesmo a luta pela justiça ambiental parecia uma batalha imensa. A cidade pulsava com uma energia que ela não conseguia decifrar. O peso da expectativa a empurrava para frente, mas as dores do passado a puxavam para trás. E se a chance de recomeço, que parecia tão próxima, fosse apenas mais um plano que se desfaria na areia, como o rio da infância de se tornar um lamento? Ela não queria ser apenas mais uma vítima. Decidida a dar um passo à frente, sentiu que precisava enfrentar os desafios que a cercavam. Mas as feridas estavam profundas. Com cada movimento, Bianca emocionava-se entre a luta e a esperança. Os passos eram incertos, mas havia uma nova chama dentro dela, uma vontade inabalável de se redescobrir como mulher e mãe, mesmo quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Bianca respirou fundo. A esperança que Dr. Lucas havia trazido a empurrava para frente, mas o peso do passado ainda era enorme. Ela estava determinada a lutar, a ressurgir das cinzas. Mas essa nova chama mal tinha tempo de acender, quando tudo mudou novamente. Naquela manhã, enquanto caminhava pela cidade com Vitória,
uma estranha mensagem apareceu em seu celular. Era uma gravação de áudio. Seu coração disparou. A voz era de Leandro, mas havia algo em sua entonação que a fez gelar. Ele parecia nervoso. Ela hesitou antes de dar play. Mudou tudo, Bianca. Não sei como te contar isso, mas o que eu fiz foi um erro. Eu entrei em um negócio com o Barbosa e não sabia que ele estava envolvido com outras coisas. Coisas muito perigosas. Eu só queria proteger nosso filho. Mas agora sei que coloquei você e Vitor em risco. O choque estampou-se em seu rosto. Bianca ficou paralisada. Ele estava metido em algo muito mais profundo do que a simples preocupação com as finanças. O que mais Leandro não havia contado? E se você soubesse que ele tentou me ameaçar, Bianca, me fazer calar sobre um acidente que aconteceu com a empresa, um funcionário e... Deus, o que eu fiz? A voz dele se quebrou. Por favor, eu estou em uma situação muito complicada. Você precisa ter cuidado. Sinta-se à vontade para ir, mas não me deixe. Eu amo você. O nó na garganta dela ficou maior. Amar? Isso parecia tão distante. Ela se virou rapidamente e viu o doutor. Lucas ao longe, olhando em sua direção, a preocupação em seu olhar. O que ele diria sobre isso? Ele sabia da situação com Barbosa, mas e sobre Leandro? A sensação de traição tomou conta dela, como uma nuvem negra. Tudo o que Bianca pensou ser verdadeiro agora parecia desmoronar. Vamos embora, Vitor. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz trêmula. O garoto olhou para ela, confuso, mas obedeceu. Cada passo de volta para casa parecia mais pesado, como se o chão estivesse cheio de pedras. E a cidade, antes tão familiar, agora parecia cheia de perigos. Quando entraram em casa, a atmosfera estava estranha, como se alguém estivesse a observá-los. Os pais de Bianca estavam na sala, seus olhares desconfiados. Algo estava errado. O telefone tocou. O toque quase a fez pular. Era Leandro. Ela hesitou, mas atendeu. Bianca, eu preciso que você ouça. Mas antes que ele pudesse terminar, a porta da frente foi aberta com um estrondo. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, entrou. Os rostos encapuzados eram uma visão horrenda. Ela sentiu o pânico subir como uma onda. Você! Um deles gritou, apontando para Bianca. Onde está Leandro? Nós sabemos que ele está aqui. Bianca olhou para Vitor, o pequeno tremendo ao seu lado. O repressor emanava de cada um dos estranhos, a hostilidade preenchendo o ar. O corpo de Bianca reagiu com instinto. Corra! Gritou. Vitor, vá para o quarto! Mas enquanto seu filho se movia, um dos homens se aproximou dela. O olhar perigoso, a respiração pesada, como se fosse o portador de algumas verdades obscuras, algo que mudaria tudo. Você precisa saber a verdade. Ele se inclinou, sua voz baixa, quase um sussurro. Sobre Leandro e Barbosa. Você não faz ideia do que está acontecendo. Era uma declaração que ela jamais esperaria. Bianca sentiu o chão sob seus pés sumir, a proteção familiar se esvaindo. O que mais estavam escondendo dela? O que realmente estava em jogo? Ela se deu conta de que o deserto gelado que passou a conhecer, do qual tentava escapar, sempre esteve mais perto do que imaginava. As palavras do homem ecoaram em sua mente, prendendo-a em uma jaula de incertezas. O que mais poderia ser verdade? E mais importante, como ela protegeria Vitor agora?
Bianca sentiu o ar lhe faltar quando as palavras do homem ecoaram em sua mente. Ele a olhava com uma intensidade que a deixava gelada. Sobre Leandro e Barbosa, você não faz ideia do que está acontecendo. O que ele poderia saber que ela não sabia? A tensão no ar aumentou, quase palpável. Quem é você? Bianca perguntou, a voz tremendo. Olhou rapidamente para o quarto, onde Vitor se havia escondido. O corpo dele estava tenso, preso entre o medo do desconhecido e a proteção da mãe. Meu nome é Ivan. Eu trabalho para Barbosa, mas sou só um sobrinho. Vejo mais do que eles pensam. Ele hesitou. Um instante de dúvida cruzou seu rosto. Leandro está muito envolvido com coisas sombrias. E eu venho aqui porque ele está em perigo. Você precisa saber a verdade. Os outros homens dos fundos começaram a se mexer. E Bianca percebeu que precisava agir. Vitor, vem aqui! Gritou. E o menino saiu timidamente do esconderijo, seus olhos arregalados, medindo a situação. Não se preocupe, garota. Não estou aqui para machucar vocês. Ivan a tranquilizou, mas ela não se sentia segura. Barbosa não é o que parece. Ele está por trás de um esquema de corrupção. E Leandro? Ele hesitou, respirando fundo. Ele teve que lidar com coisas que você não imagina. Coisas que envolvem dinheiro sujo e vidas em perigo. Bianca sentiu um frio atravessar sua espinha. As palavras dele pareciam martelar em sua cabeça. Os flashbacks de Leandro discutindo sobre vender a empresa. O desprezo dele por seu estado de saúde. Tudo começava a fazer sentido de uma forma distorcida e aterradora. O que ele fez? Antes que Ivan pudesse responder, outro homem se adiantou. Precisamos ir, Ivan. Eles estão vindo. A urgência em sua voz enviou um sinal de alerta para Bianca. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. A vida de Leandro e até a de Vitor pode estar em jogo. Ivan gesticulou, meio implorando, enquanto a sala se tornava caótica. As palavras vida de Vitor ressoaram e Bianca se sentiu paralisada. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo nas janelas, seguido de vozes roucas gritando ordens. Os homens de preto estavam se movendo, e um deles ameaçou: encontrem-no! Em meio ao pânico, Bianca percebeu um detalhe que a deixou gelada. O homem que a estava ameaçando era o mesmo que ela havia visto algumas semanas atrás, em encontro furtivo na cidade. Ele não era um estranho. Aquele rosto fazia parte de um pesadelo que ela não sabia que estava vivendo. Você é um deles! Gritou Bianca, a boca seca, a verdade surgindo como um soco em seu estômago. O homem era um cúmplice. Para onde Leandro o havia levado? Quem era ele, realmente? Silêncio! Gritou o homem, a expressão ameaçadora. Onde está Leandro? Ele não deveria ter se metido nisso. Você vai nos ajudar ou vai se arrepender? O tempo parecia estagnar, como se estivesse presa em um labirinto. Cada escolha que Bianca fazia agora parecia um passo em direção a um abismo. Para qual lado se virar? Com a respiração entrecortada, ela se lembrou de Dr. Lucas, de suas promessas. Havia esperança, mas agora tudo parecia um jogo cruel. Vitor estava ao lado dela, segurando sua mão. E, naquele momento, o instinto de mãe falou mais alto. Vitor, vá para o fundo da casa e se esconda, agora! Ela gritou, decidida. Enquanto o menino corria, Bianca encarou Ivan, sabendo que aquele homem era sua única chance. O que você sabe sobre Leandro? O que ele escondeu de mim? Ivan tomou fôlego e seu olhar se aprofundou. Você não está pronta para saber. Mas se não agir rápido, pode perdê-lo.
e muito mais. O que ele fez vai vir à tona e será devastador. A verdade estava prestes a explodir como uma bomba. O deserto gelado que cercava Bianca agora estava fissurado e um novo caos parecia surgir do nada. Como ela enfrentaria isso? O que realmente havia acontecido entre Leandro e Barbosa? E, acima de tudo, quem sobreviveria a essa tempestade que se aproximava? Ela sabia que a resposta poderia mudar tudo, mas a cada respiração, o tempo se tornava um inimigo. E no fundo, o verdadeiro terror estava apenas começando a emergir. Bianca sentiu o coração disparar, quando Ivan, com um olhar cheio de tensão, se aproximou ainda mais. Você precisa saber que Leandro, ele não é quem você pensa que é, ele disse, a voz tremendo. Antes que pudesse processar isso, a porta da frente foi aberta com estrondo, fazendo-a saltar. 2 homens vestidos de preto entraram, armados, com expressões ameaçadoras. O pânico tomou conta do ambiente como um maremoto. Encontramos você! Gritou um deles, olhando para Bianca com ódio. Logo, outro homem no fundo da casa apontou uma arma na direção de Ivan. Mãe! Gritou Vitor, aterrorizado, enquanto corria em direção a Bianca, buscando abrigo atrás dela. A defensiva tomou conta de Bianca e ela sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Vitor, vá pro quarto, agora! Ela ordenou, a voz firme, apertando a mão do filho com uma intensidade que dizia: eu vou te proteger, custe o que custar. Mas os homens não pareciam dispostos a ouvir. Saia do caminho! Um deles gritou, avançando. Foi aí que Ivan fez algo inesperado. Ele se pôs na frente dela e Vitor, gritando: vocês não sabem o que estão fazendo. É melhor recuarem agora. A situação era caótica. As vozes se elevavam. O clima estava denso e carregado. Com um semblante determinado, Ivan encarou os intrusos. Barbosa não vai deixar vocês saírem daqui. Ele se vingará. E foi nesse momento de tensão máxima que a realidade começou a despedaçar. Um estalo alto penetrou o ar e a atmosfera gelada foi quebrada. Um dos homens da entrada disparou a arma em direção ao teto. A nota aguda do tiro reverberou por cada canto da sala. Você está aqui para morrer hoje! O homem que gritara se virou e disparou em direção a Ivan. Bianca sentiu o tempo parar. Um movimento rápido e uma fração de segundo depois, Ivan caiu no chão, segurando a barriga. O sangue escorreu entre seus dedos, um contraste brutal com o piso branco. E agora você? O homem se virou, olhos maliciosos, prontos para explorar o caos que criara. Bianca sentiu um nó na garganta. O que ela havia feito para merecer isso? O homem que supostamente trazia uma verdade tinha se tornado uma vítima. Bianca, vá agora! Ivan gritou, uma onda de dor cruzando seu rosto. A realidade estava se tornando borrada. O que acontecera com a possibilidade de resgatar Leandro? O que estava acontecendo com sua vida? Vitor começara a chorar. E a voz de Bianca falhou. Fiquem atrás de mim. Ela recuou, puxando Vitor para a cozinha, seu refúgio. A adrenalina misturava-se ao medo, criando um turbilhão em seu peito. Enquanto se escondiam, o peso da revelação de Ivan ficou como um eco em sua mente. Se Leandro não era quem dizia ser, o que exatamente isso significava? Era um cúmplice? Um traidor? Como poderia proteger seu filho quando o verdadeiro inimigo estava tão perto? O barulho dos homens preenchia a casa.
e a sensação de vulnerabilidade era insuportável. Leandro, onde você está? Ela sussurrou, quase em desespero. Então, o homem que estava fora da sala se aproximou do quarto e gritou. Onde está a verdade, Bianca? O que você esconde? As palavras ecoaram e cortaram como um punhal. Bianca sentiu o sangue ferver. O que mais ele sabia? Qual era a conexão real entre Leandro e Barbosa? Neste ponto, tudo que ela acreditava desmoronava. O sentimento de traição subiu como uma chama, e a única coisa que agora poderia dar um novo rumo era a verdade. Ivan, você sabe de algo? O que Leandro fez? Ela gritou, a voz alta o suficiente para atravessar a confusão. Mas Ivan permanecia caído, os olhos perdendo brilho, enquanto a vida escapava dele lentamente. Você precisa sair. É mais complicado do que imagina. Foram suas últimas palavras. Bianca sentiu o mundo desabar. A cada batida de seu coração, um novo mistério surgia. O que se ocultava nas sombras? O que a envolveria em um labirinto de mentiras? Ela quase conseguia ouvir a resposta, mas o tempo estava acabando. E enquanto as vozes dos homens de preto crescendo, Bianca sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Bianca observava Ivan no chão, a respiração dele se esvaindo lentamente. A sala estava envolta em uma tensão insuportável. O homem de preto se aproximava, com a arma ainda em punho, e a adrenalina jorrava em seu corpo. O desespero crescia, misturado com uma fúria que ela nunca soubera que tinha. Vagarosamente, ela se virou para Ivan, com a garganta apertada. Fique comigo, por favor, disse, a voz quase um sussurro. Ivan levantou os olhos, um esforço visível. Bianca, você precisa ser forte. É tudo muito mais complicado. Ele não conseguiu completar a frase. O som de passos pesados do lado de fora cortou o silêncio e seu peito disparou. Enquanto Bianca tentava entender a situação, uma explosão de luz iluminou a sala. Um grupo de homens irrompeu, agitados, mas ao invés de tratar os homens de preto, foram direto até ela. O líder era um homem alto, com uma expressão calma que contrastava com o caos. Bianca, precisamos falar. Ela não tinha tempo para perguntas. O grupo parecia ter vindo para resgatar Ivan, mas a angústia tomou conta dela. O que está acontecendo? Quem são vocês? Seu coração batia descompassado. Cada palavra que saía de sua boca moldava o destino daquela situação. Você vai nos ajudar. O que você sabe sobre Leandro? O líder fez um gesto com a mão para acalmar a situação, mas a tensão na sala era palpável. Antes que ela pudesse responder, Ivan murmura, Barbosa, ele está por trás disso tudo. O detalhe fez o líder se endireitar, um brilho de reconhecimento nos olhos. Barbosa, claro, ele se virou de volta para os homens. Ele está comprando as almas desta cidade. O que Leandro fez? Ele. O homem hesitou, e um alarme soou em seu olhar. Um som ensurdecedor ecoou, e antes que Bianca pudesse processar, a porta foi arrombada. Um novo grupo entrou, com uniformes e distintivos. Polícia! Coloquem as armas no chão! Gritou um dos oficiais. O pânico reinou no momento em que a situação escalou. A confusão dobra a sala em um turbilhão de gritos e movimentos bruscos. Bianca olhou ao redor, confusa. Como a polícia se envolvera? O líder da nova equipe encarou os homens de preto, que rapidamente furtaram o olhar. A situação mudava na velocidade da luz.
Essa é a criminosa! Atenção! Não a deixem escapar! Alguém gritou, e como se o tempo estivesse gelado, o líder do grupo de homens de preto se virou para ela. Um olhar de surpresa, ao mesmo tempo raiva. O quê? Você sabia? O coração de Bianca parou. Do que você está falando? Ela começou a deixar escapar a dúvida. Um frio correndo por seu corpo. E então, como alguém puxando um pano debaixo de um prato, o véu de ilusão se levantou. Você não faz ideia do que Leandro realmente é. O homem explicou. Tínhamos um plano. E você se tornou parte dele sem saber. Ela não entendia. Parte do quê? O que você quer dizer? O que realmente está acontecendo? A angústia em sua voz parecia ecoar em cada canto da sala. Hã? Você estava destinada a isso. Essa conexão entre vocês não era mera coincidência. Bianca. O homem parecia prestes a revelar algo devastador, quando uma explosão de vozes cortou suas palavras. As luzes da casa piscavam, e os homens de preto se preparavam para recuar. Nesse instante, o chão estremeceu e uma segunda explosão iluminou o ambiente. O pânico tomou conta novamente. Vamos! Gritou o líder da nova equipe, puxando Bianca em direção à saída. Mas ela hesitou, olhando para Ivan, que ainda estava no chão. Ele precisa de ajuda! Gritou, mesmo sabendo que cada segundo contava. O olhar do grupo se encontrou, e Bianca notou uma troca silenciosa entre eles. Não há tempo! Barbosa está tentando eliminar todos que sabem. O líder urgentemente puxava, enquanto a pressa tomava conta. E em meio a esse caos, uma sombra se aproximou da figura de Leandro atrás deles. E as revelações mudaram tudo uma vez mais. Bianca! Ele gritou. Você precisa sair daqui agora! A expressão dele era angustiada, e a verdade começou a surgir como uma tempestade. O que ela deveria sentir? Amor? Raiva! Mas o que mais poderiam estar escondendo dela? O que mais iria se desvelar naquela noite fatídica? E enquanto seu coração batia cada vez mais rápido, a percepção de que sua vida jamais seria a mesma aflorou em sua mente. O que Leandro não havia lhe contado? E o que os homens de preto realmente queriam dela? A cada segundo um novo mistério se desenrolava, e as linhas que traçavam as relações estavam prestes a se modificar para sempre. Bianca estava paralisada, seu coração batendo descontroladamente enquanto Leandro se aproximava. O medo e a adrenalina cortavam como facas no ar. Bianca! Você precisa sair daqui agora! Ele exclamou. A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que pudesse reagir, mais tiros ecoaram. E Bianca se viu presa entre a realidade que conhecia e uma nova camada de traição que começava a se revelar. O que está acontecendo? Ela gritou, sem saber se deveria correr ou enfrentar o que estava diante dela. O homem que invadira sua casa, um dos pistoleiros, tinha um olhar penetrante que a assustava. Você não deveria estar aqui, Leandro. Nós temos negócios a resolver, ele disse, com um desprezo que gelava o sangue. A expressão de Leandro era uma mistura de pânico e raiva. Ele estava claramente em apuros, e isso deixou Bianca ainda mais confusa. Então você está envolvido com eles? Com Barbosa? Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você me traiu! Em todos os sentidos. Nesse momento, uma explosão mais forte reverberou através da casa. A tensão no ar subiu um degrau. Fique calma, Bianca! Leandro gritou, tentando controlar a situação. Mas, ao mesmo tempo, o olhar dele estava fixo em Ivan.
que ainda estava no chão, segurando a barriga. O cenário era surreal. Eles não sabem de tudo. O que Leandro fez? Ivan, com a voz fraca, tentava se erguer. E ao receber a ordem de sair do caminho, tinha um brilho determinado em seus olhos. Ele estava lutando, mesmo quando os homens de preto começaram a cercá-lo. Bianca se virou de volta para Leandro, disposta a exigir respostas. O que você fez, Leandro? Você estava planejando me deixar no escuro sobre tudo isso? Mas antes que pudesse obter uma resposta, o silêncio foi quebrado por uma nova figura que apareceu na entrada. Uma mulher, alta, com cabelos escuros e olhar decidido. Parem tudo agora! Ela era tão audaciosa que a sala pareceu hesitar em resposta à sua presença. Eu mandei vocês esperarem. Ela olhou com desprezo para os homens de preto e então se virou para Bianca. Você tem muito a descobrir, Bianca, e você vai precisar de ajuda. Quem é você? Bianca estava confusa, mas algo nele a atraía. Você conhece meu marido? Eu sou Clara e conheço mais do que você imagina, disse a mulher, avançando em direção a Leandro. Sabia que ele não era confiável, mas não pensei que ele fosse tão longe. Se você quer saber a verdade, é hora de você ouvir. Bianca estava numa montanha-russa emocional. O que mais poderia ser verdade? O mundo ao seu redor parecia girar. Ivan estava se debatendo no chão. Leandro tinha um pouco de sangue escorrendo do canto da boca. E Clara tinha a aura de alguém que carregava segredos profundos. Você precisa ouvir, a mulher insistiu. E o olhar firme dela fez Bianca hesitar. Barbosa tem planos maiores do que você pode imaginar. E Leandro está no meio disso tudo. As palavras a golpearam como um soco no estômago. O que você quer dizer com planos maiores? Bianca perguntou, o medo sendo substituído pela determinação. Então, Clara se inclinou e sussurrou algo próximo ao ouvido de Bianca, e um frio profundo desceu pela espinha dela. Ele não é seu marido, Bianca. Ele é seu meio-irmão. A revelação foi como um raio atravessando a sala, congelando o tempo. A expressão de Bianca mudou. O mundo ao redor desapareceu. O quê? Ela conseguiu articular, sem conseguir acreditar no que ouvira. Justo quando a razão tentava se impor, a realidade fez um vórtice girar sua mente. Leandro sempre foi um mistério, mas isso mudava tudo. Os sentimentos que ela tinha por ele agora pareciam imensos e distorcidos. E enquanto a verdade surgia, o deserto gelado que ela havia enfrentado até então parecia pequeno comparado ao território traiçoeiro que se abria à sua frente. As portas da desconfiança e do caos estavam prontas para se abrir. Estou te dizendo que a situação é pior do que você pensava. Clara insistiu, o olhar ardente. Barbosa está apenas começando a agir. E você tem um papel a desempenhar nesse jogo. Então, o caos se instalou novamente, quando mais homens de preto entraram no ambiente. Os mesmos rostos ameaçadores, em posições que anunciavam uma nova epopeia de medo. O presente desmoronava, e Bianca estava agora no centro de um furacão. O passado explodindo em revelações. Com tudo desmoronando ao seu redor, ela se perguntou como salvariam a si mesmos e o que mais a aguardava. E, acima de tudo, a pergunta permanece. Quem ela realmente era? Bianca estava paralisada, seu mundo girando em torno dela. O que você quer dizer com isso? Sua cabeça latejava, os olhares se cruzando em uma mistura de descrença e pavor. Leandro estava ali, a um passo dela, impotente e ferido, os olhos lançados por cima do ombro, buscando uma saída. Mais tiros ricochetearam nas paredes, e a sala se tornou um campo de batalha.
O homem de preto, que até então parecia no controle, agora estava vulnerável. Ele olhava para Bianca e Clara com um desafio. Isso não acabou. Barbosa não vai deixar barato. As palavras saíram de sua boca como veneno, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente tensa. A adrenalina correu pelas veias de Bianca. Ouvindo os gritos misturados ao som de batidas na porta, ela se virou freneticamente. "Precisamos sair!" gritou, agarrando a mão de Vitor, que se escondia atrás dela. Clara se aproximou, destacando-se da cena caótica. "Sigam-me!" ela disse, puxando Bianca para um corredor. Mas antes que pudessem avançar, outro inesperado evento aconteceu. Com um estrondo, a janela do quarto se estilhaçou. A luz do dia parecia se apagar quando uma figura familiar entrou, envolta em uma nuvem de poeira e caos. "Acho que chegamos tarde demais." A voz era rouca, inconfundível. Era Rogério, o melhor amigo de Leandro. Ele estava armado, mas havia algo nos seus olhos que Bianca não conseguia decifrar. "Leandro, o que você fez?" A tensão saturou o ambiente. "Você não deveria estar aqui." Leandro se virou, a raiva e o medo misturados em seu rosto. Mas Rogério não se afastou. Ao contrário, ele avançou, apontando a arma com firmeza, destinado a confrontar todos à sua frente. "Não posso deixar que você faça isso," ele começou. Mas antes que pudesse continuar, a sala se encheu de vozes. Uma cacofonia de gritos e protestos. Havia uma divisão. Estavam todos lado a lado, mas cada um com suas intenções ocultas. "Rogério, não!" Clara gritou, mas foi tarde demais. O disparo ressoou e o tempo pareceu parar. O som se espalhou pela casa como ondas de choque. Bianca se virou, o horror invadindo seu peito. O corpo de Rogério caiu e todos olharam em choque, sem saber o que fazer. Os homens de preto aproveitaram a confusão. Um deles avançou, agarrando Leandro pelo colarinho. "Agora você vai me dizer onde ela está!" O pânico tomou conta e a pergunta pairou no ar como um vendaval. Quem era essa ela que todos pareciam ansiosos para encontrar? "Eu não sei do que você está falando!" Leandro gritou, tentando se soltar, mas Bianca teve um estalo de consciência. E se ela fosse alguém que Leandro tentava proteger? Seu coração disparou ao pensar nas implicações. "Leandro!" ela chamou, mas ele não olhou para ela. Estava perdido, lutando contra a força do homem que o segurava. O caos ao redor estava se intensificando, e com isso o medo ganhava nova vida. Ela se lembrou das palavras de Ivan, que não eram apenas sobre o perigo que Leandro estava enfrentando, mas sobre tudo que ele escondeu dela. Justo quando Bianca estava prestes a agir, o homem que segurava Leandro ergueu a arma na direção dela e gritou: "Diga onde está! Você não tem ideia do que está em jogo." E foi nesse momento que algo dentro dela se rompeu. A dor, a traição, tudo a atingiu como um tsunami. "Pare!" ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. "Se você acha que eu vou deixar que vocês machuquem minha família, você está enganado." A determinação na voz dela surpreendeu todos. E até mesmo Leandro olhou para ela, seus olhos brilhando com uma nova esperança. Mas antes que pudesse respirar, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grupo de policiais entrou, mas não era qualquer equipe. Eram os policiais que Bianca conhecia, aqueles que em sua juventude deveria confiar. O líder, com o distintivo bem visível, se virou e gritou: "Stop! Estamos aqui em nome da lei!" As coisas estavam fora de controle. O papel de Bianca no jogo estava mudando rapidamente, e ela percebeu que a verdade sobre sua própria vida
estava se entrelaçando com os destinos dos homens à sua volta. O que exatamente estava acontecendo? Por que as lealdades estavam se quebrando? Em meio ao caos, uma nova revelação se desenrolou. Você precisa escolher lado, Bianca. O líder da polícia a encarou, revelando informações que ela nunca imaginara. E saiba que seu destino está muito mais ligado à corrupção em Campos Verdes do que você pode imaginar. A frase cortou o ar, e todos na sala se voltaram para ela, cada um com um olhar de expectativa e desconfiança. Bianca sentiu-se reduzida a nada. O coração acelerado, o medo e a incerteza giravam em sua mente. Como poderia ser? O deserto que havia tentado escapar estava se fechando ao seu redor novamente. E no fundo, a pergunta ainda pairava. Qual era a verdade que permaneceria oculta e que ameaçava a todos? Bianca estava paralisada, seu mundo girando em torno da revelação devastadora que Clara acabara de fazer. O que você quer dizer com isso? Sua cabeça latejava, os olhares se cruzando em uma mistura de descrença e pavor. Leandro estava ali, a um passo dela, impotente e ferido, os olhos lançados por cima do ombro buscando uma saída. Mais tiros ricochetearam nas paredes e a sala se tornou um campo de batalha. O homem de preto, que até então parecia no controle, agora estava vulnerável. Ele olhava para Bianca e Clara com um desafio. Isso não acabou! Barbosa não vai deixar barato! As palavras saíram de sua boca como veneno, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente tensa. A adrenalina corria pelas veias de Bianca. Ouvindo os gritos misturados ao som de batidas na porta, ela se virou freneticamente. "Precisamos sair!" gritou, agarrando a mão de Vitor, que se escondia atrás dela. Clara se aproximou, destacando-se da cena caótica. "Sigam-me!" ela disse, puxando Bianca para um corredor. Mas antes que pudessem avançar, Ivan, ainda no chão, começou a se mover. "Não confie totalmente nele." Sua voz estava fraca, mas havia um pânico que fez Bianca hesitar. Mas então, um estalo. A porta foi arrombada brutalmente e todos na sala foram silenciados. As luzes piscaram e o ar ficou tenso com a expectativa. Um homem alto entrou, despido de qualquer emoção, e imediatamente destoou do caos. "Leandro, você não sabe em que se meteu," ele disse, sua voz como um sussurro sombrio. "Como você entrou aqui?" Leandro gritou, empurrando as pessoas ao seu redor, tentando criar espaço entre ele e aquele homem. Mas o estranho sorriu, um sorriso gélido que fez o sangue de Bianca congelar. A resposta para suas perguntas de agora em diante virá um custo alto. Antes que qualquer um pudesse reagir, levantou a mão e, do fundo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O estrondo de uma explosão soou lá fora, e a janela ao lado de Bianca se estilhaçou, o vidro caindo como se fossem flores de morte. O homem de preto aproveitou a distração, mergulhando para se proteger atrás de uma mesa. "O que você fez?" Leandro gritou, agora em uma combinação de temor e raiva que fazia seu rosto ficar rubro. O homem alto apenas riu, como se soubesse de um segredo sombrio. "Você ajudou a trazer isso para sua família, e naquele momento..." Bianca viu tudo de uma forma nova. A verdade começava a se entrelaçar, as peças do quebra-cabeça se encaixando de um jeito que nunca esperou. "O que você está escondendo?" ela perguntou, seu coração acelerando. "Você não sabe o que seu pai fez, não é?" O homem sorriu. "Ele vendeu você." Sua vida sempre foi uma moeda de troca. As palavras caíram como um peso no peito de Bianca. Todas as conversas, as mentiras, agora se transformavam em uma amálgama de dor e traição. Como assim? O choque tomou conta dela. Naquele instante,
Tudo parecia desmoronar. A conexão que ela tinha com Leandro, com essa nova realidade, deslizava como areia entre os dedos. O homem continuou. Ele tinha planos maiores e você era o preço. Bianca sentiu um nó na garganta. Não! Isso não pode ser verdade! Seu mundo inteiro ruiu! O deserto gelado que havia enfrentado se transformou em um labirinto de mentiras e traições. Enquanto a confusão tomava conta, um som ensurdecedor irrompeu novamente, desta vez mais próximo. A polícia estava cercando a casa. Estamos cercados! Uma voz gritou do lado de fora. O pânico se apoderou de cada um na sala, e os homens de preto começaram a recuar ainda mais. Mas o homem alto tinha uma expressão de satisfação. Não se preocupem! O show apenas está começando, ele disse, girando em direção a Bianca. E com isso, uma sombra mais profunda se instalou. Uma reviravolta sem precedente estava prestes a se revelar. O que ele sabia? Quem realmente era seu pai? E qual era o verdadeiro papel de Leandro nesse jogo perigoso? Bianca, vamos! Leandro gritou, puxando-a para fora da sala. Mas a cada passo, a espiral de incerteza se tornava mais emaranhada. Ela olhou para Ivan, caído no chão, e se perguntou se poderia confiar nele. O que mais estariam escondendo? E à medida que o caos aumentava, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ela já havia perdido completamente a batalha antes mesmo de começar? Bianca estava paralisada, seu mundo girando em torno da revelação devastadora que Clara acabara de fazer. O que você quer dizer com isso? Sua cabeça latejava, os olhares se cruzando em uma mistura de descrença e pavor. Leandro estava ali, a um passo dela, impotente e ferido, os olhos lançados por cima do ombro, buscando uma saída. O silêncio foi partido por mais tiros e a sala se transformou em um campo de batalha. O homem de preto, que até então parecia estar no controle, agora mostrava-se vulnerável. Ele olhava para Bianca e Clara com desafio. Isso não acabou. Barbosa não vai deixar barato. As palavras saíram de sua boca como veneno, enquanto a tensão aumentava. Vá! Gritou Leandro, puxando Bianca pela mão. Mas ela estava presa em pensamentos, a mente girando em busca de respostas sobre quem realmente era Leandro. A cada passo, o desespero crescia. O que está acontecendo, Leandro? Ela perguntou, a voz trêmula. Diga-me onde ela está! O homem de preto gritou novamente, desta vez apontando a arma diretamente para Leandro. O desespero tomou conta dos olhos de Bianca, e com isso, uma sombra de medo envolveu a sala. Ela tinha que agir antes que a situação escapasse completamente de seu controle. Espera! Bianca gritou, tentando interromper a tensão crescente. O que você quer com Leandro? A sala caiu em um silêncio instantâneo, todos congelados nas suas posições. O homem de preto deu um passo à frente, o olhar focado na expressão confusa de Bianca. Você ainda não entende, garoto. O clima estava opressivo e Bianca percebeu que ela não tinha o controle. Sentia o coração acelerado e o suor frio na nuca. Leandro parecia mais uma vítima do que um cúmplice. Mas algo não estava certo. Neste instante, outro barulho cortou o espaço. A porta da frente foi arrombada com um estrondo. De repente, uma figura bem conhecida entrou, tomando a sala de assalto. Parem tudo! A voz firme de Ana, a amiga de Bianca, ecoou. No entanto, algo estava diferente naquele olhar. Você veio ajudar? Bianca perguntou aliviada, mas logo percebeu que havia algo em Ana que não se encaixava. Você não entende, Bianca. É hora da verdade. Ana se virou para Leandro com os olhos cheios de raiva e um sentimento de traição. Você me enganou!
Ela puxou um documento do bolso e jogou na mesa. Isso é o que você estava tentando esconder? Perguntou Bianca, segurando o papel que revelava uma aliança secreta com Barbosa. Era um contrato que não deixava dúvidas. Você estava envolvida. Você e Leandro estavam juntos nesta missão. Os dois se entreolharam, chocado. Ana, não é o que parece. Leandro tentou justificar, mas antes que pudesse terminar, Ana o interrompeu. Você se lembrou de quem você é, Leandro? Não sou eu quem traiu, mas você. Olha onde isso nos trouxe. O choque tomou conta de Bianca, sua mente girando com todas as novas informações. Você tem que confiar na gente, ela implorou. Mas Ana estava longe de ouvir. O olhar dela mostrava um desejo de vingança, um afeto perdido. Você não entende. Ele não apenas me traiu, mas também a cidade. Barbosa tem segredos sombrios. Você faz parte do plano dele. O caos tomou um rumo inesperado. O foco agora estava em Leandro, que estava também confuso com suas ações, enquanto Ana o encarava como se ele fosse um monstro. Neste momento tenso, outro tiroteio ecoou pela casa e todos se viraram. O que vinha a seguir se tornaria uma batalha pela verdade. E a pergunta ecoava: quem poderia ser realmente confiável? Bianca respirou fundo, sentindo-se presa entre dois mundos. O que mais poderia estar escondido? A cidade, sua família, tudo estava prestes a mudar. Ha, ha, ha! E a linha entre aliados e inimigos se tornava perigosamente fina. O verdadeiro jogo tinha apenas começado e uma nova reviravolta ameaçava engolir a todos. E enquanto tudo isso acontecia, uma sirene começou a tocar ao fundo, anunciando que a ajuda que pediram poderia estar longe demais. O que mais estava prestes a se revelar? Uma nova tempestade de segredos, traições e alianças perigosas chegava, deixando Bianca em dúvida. Quem estaria ao seu lado quando a poeira assentasse? Pontos no chão! A autoridade deles cortou o ar como uma faca afiada. Bianca fez um movimento instintivo para proteger Victor, que estava escondido atrás dela. O mundo parecia girar em torno dela e tudo o que queria era garantir a segurança do filho. Olhando para Leandro, sentiu um misto de amor e raiva. Você me traiu, Leandro! Gritou em desespero, enquanto os policiais cercavam o homem de preto. Os olhos de Leandro estavam cheios de dor, e ele respondeu: Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, Bianca. Nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. A sinceridade na voz dele fez seu coração vacilar, mas a ferida ainda era fresca demais. Ana, ao lado dela, estava furiosa. Ele mentiu para todos nós. Você não pode confiar nele. O clima estava elétrico e a tensão crescia. O homem de preto, agora cercado pela polícia, tinha um olhar de desespero, os músculos tensos, como uma vítima prestes a ser capturada. Não! Vocês não entendem. Ele vai fazer com que tudo piore. O homem gritou, mas ninguém estava ouvindo. Um dos policiais avançou, segurando o homem pelo colarinho. Esse é o seu fim. O homem de preto foi arrastado. E Bianca sentiu uma onda de alívio misturado ao medo do que viria a seguir. Victor, fica aqui perto, Bianca ordenou, enquanto os policiais separavam os envolvidos e a cena se desenrolava como um filme. O caos estava se dissipando lentamente, mas a verdade ainda estava emaranhada em mentiras. O que iria acontecer agora?
Os policiais começaram a levar os homens de preto e Clara se aproximou de Bianca. Você fez a escolha certa ao se afastar. A verdade precisa ser exposta. O olhar decidido de Clara mostrou que, apesar de toda a confusão, havia uma luz no fim do túnel. Bianca respirou fundo, ainda lutando contra a dor ao ver Leandro sendo algemado. Leandro, o que você escondeu? O que Barbosa queria de mim? Ele hesitou, mas a verdade apertava sua garganta. Você não sabe, Bianca. Você é muito mais importante para ele do que imagina. Enquanto os policiais o levavam, ele sussurrou. Eu não pude te contar porque você é a chave para tudo isso. Os olhos de Bianca se encheram de lágrimas. Qualquer sentimento de amor que restava se misturava com a dor da traição. Por que você não me contou antes? Por que não me deixou fazer parte disso? Perguntou, a voz embargada. Porque eu queria te proteger. Eu queria que você e Vitor tivessem uma vida normal. Ele se afastou, puxado para fora. E deixou Bianca com perguntas que deixariam marcas profundas. Os policiais começaram a interrogar os prisioneiros. O som de sirene se aproximava e o caos finalmente começava a dar espaço para uma certa ordem. Vamos sair daqui, Bianca, disse Ana, puxando-a para mais fora da abordagem. Ainda há muito a se resolver. Bianca olhou para Vitor. O medo em seus olhos estava presente, mas também havia um pouco de esperança. Mãe, o que vai acontecer agora? O coração dela doía, mas ela precisava ser forte. Nós vamos enfrentar isso juntos, filho. Vamos encontrar um jeito. Enquanto se afastavam, ela se virou uma última vez para o lugar que fora carregado de segredos, dor e talvez liberdade. O que estava por vir ainda era incerto, mas Bianca sabia que a jornada estava longe de acabar. E de alguma forma ela tinha que descobrir o que Leandro realmente queria dizer sobre ser a chave. A perspectiva de um futuro ainda nebuloso pairava no ar. Mas Bianca estava determinada. Ela poderia se reconstruir e lidar com a verdade, sua identidade e os laços que ainda mantinha com Leandro. E enquanto se direcionavam para a saída, uma ideia começou a se formar em sua mente. Precisamos mudar Campos Verdes, e eu estou disposta a fazer isso. Sua voz estava firme, e Vitor segurava sua mão. E com isso, uma nova valentia começou a surgir. Um desejo de justiça e uma luta pelo que era certo. Agora, mais do que nunca, ela sabia que cada passo contava. E essa é a sua chance, leitor. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal e fazer parte dessa comunidade. Cada ação sua faz a diferença.